Olá, estamos dando sequência ao nosso estudo do Novo Testamento, através principalmente de mensagens que Emmanuel deixou em 5 obras, basicamente, onde ele, em cada mensagem deixada através da psicografia de Chico Xavier, lá no final da década de 40, início da década de 50, trazia em destaque algum versículo ou algum trecho de versículo do Novo Testamento e faz uma reflexão sobre o texto do Evangelho, certo? No último vídeo, nós encerramos os estudos em torno do Evangelho segundo Mateus. E na ordem a que a gente se propôs agora, na ordem que se encontra lá na Bíblia, no Novo Testamento, adentramos ao Evangelho segundo Marcos. Marcos, ou João Marcos, ou Marcos o Evangelista, ele foi um companheiro principalmente de Pedro, e segundo os estudiosos, o seu evangelho foi escrito principalmente com as memórias, com os relatos de Pedro, o apóstolo. E é tido como dois fatores principais. Primeiro, que é o evangelho mais curto dos 4 evangelistas. E, segundo alguns especialistas, teria sido ele o mais antigo evangelho a ser escrito. Embora, na obra de Emmanuel, Psicografia do Chico, Paulo e Estevão, quando Gesiel, que depois vem a se tornar Estevão, ao adentrar, sendo socorrido na casa do caminho, em conversa com Pedro sobre o advento do Messias, né? Pedro lhe ressalta, não, mas o Messias já veio e já foi. E traz para ele, diz ali nessa obra de Emmanuel, que as anotações de Levi. Levi é Mateus. Muito provavelmente, se de fato Marcos, o evangelista, foi o que escreveu o evangelho primeiro, estas anotações de Levi não eram ainda propriamente o evangelho. A expressão utilizada nos 4 evangelhos, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas ou segundo João, significa que estes evangelistas não foram propriamente eles que deixaram escrito os evangelhos, e sim seus discípulos, seus seguidores. Então, os relatos o Evangelho segundo informações de Marcos, segundo informações de Lucas, e assim sucessivamente. Por isso que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo é com interpretações à luz da doutrina consoladora e reveladora do mundo espiritual, ok? Então, Emmanuel, nestas obras, O Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinhas de Luz e Palavras de Vida Eterna, ele dá o destaque de todo o Novo Testamento, abordando os 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, todas as epístolas e também o Apocalipse, e de cada versículo ele extrai uma reflexão para os nossos próprios estudos e refletirmos igualmente em torno da Boa Nova, tá ok? Então nós vamos começar, aliás, antes de começarmos propriamente dito, o primeiro versículo destacado do Evangelho segundo Marcos, nós temos aqui no livro O Pão Nosso, que é o segundo da série. O primeiro é o Caminho, Verdade e Vida, depois vem Pão Nosso. E tem um destaque aqui na abertura da obra de Emmanuel, que a gente vai ler pequenos trechos que destacamos, né? Com base na epístola de Paulo, a segunda aos Coríntios, ali está dito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito,
estando no corpo o bem ou o mal. Ou seja, de qualquer jeito, todos nós estaremos na presença de Jesus, né? Aí ele se expressa da seguinte forma: muitos aprendizes da consoladora doutrina limitam-se às investigações de laboratório e se limitam a discussões filosóficas. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo pugnam, se esforçam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deva atacar outro círculo da vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele corpo em que respiramos. Trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver. O Espiritismo não expressa a simples convicção da imortalidade, é clima de serviço e de edificação. Não adianta aguardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustarmos o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Isso posto como alertas a nós espíritas cristãos, a respeito de que não basta sabermos, mas é imprescindível que pratiquemos. Então, adentramos agora na ordem que foi colocada do Evangelho segundo Marcos. O primeiro versículo destacado por Emmanuel deste Evangelho é no capítulo 1, versículo 20, onde nós vamos ler um trecho anterior para contextualizar especificamente o 20, né? E aí, lendo um pouquinho desde o versículo 14 de Marcos, que relata, porque o Evangelho de Marcos, é só mais para contextualizar, ele faz um relato da existência de Jesus, desde do batismo dele por João Batista, né, até a sua crucificação. Depois que João Batista foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho, ou seja, nesta boa nova. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão Pedro e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Um pouco passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram a barca do pai Zebedeu com os empregados e o seguiu. Dirigiram-se para Cafarnaum e já no dia do sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. A respeito desse versículo 20 do capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, Emmanuel traz uma lição, a de número 153, no livro Fonte Viva. No livro Fonte Viva, na lição 153, cujo título é Ouçamos. Então, o trecho que ele destaca é o seguinte:
e logo os chamou, aqueles que seriam os seus discípulos. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplos, como de fato o é. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença e se interpõe às existências dos que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui as tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porque, segundo a sábia conceituação do Paulo apóstolo, ninguém vive para si. Ou seja, ouçamos a boa nova. O Evangelho de Jesus não é informação simplesmente religiosa, é conduta de existência, conduta de vida para a nossa trilha espiritual. Assim, com este primeiro vídeo sobre o Evangelho de Marcos, nós damos o início a mais essa etapa do estudo do Novo Testamento. Agradeço vocês acompanhar esses estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.